Fala, meu povo! Estamos aí mais um Suno Meio-Dia, hoje cada um em casa aqui. Não estamos no estúdio da Suno, mas estamos aqui para você trazer as melhores informações e estar mais preparado para os investimentos essa semana. Comigo aqui está o economista da casa também, Rafael Pérez. Fala, Rafa, beleza? Fala Sung, fala Vini, fala pessoal aí que tá de casa assistindo a gente, né? Bom almoço aí para todos e vamos, né, atualizar aí o que tá acontecendo na semana. E também aqui, de costume, está Vinícius Romano, nosso head de renda fixa aqui na Suno. Fala, Vini. Fala Sung, fala Rafa, boa tarde a todos aí. Boa tarde para a galera. O Cássio já vi que já comentou aqui que já tá online. Bom almoço, vamos falar um pouco aí dos mercados, o que está acontecendo. Hoje o Cássio é isso que eu ia falar. Hoje você conseguiu chegar na hora, né, Cássio? Às vezes aí você chegou meio atrasadinho, deu uma boa tarde. Então, bom almoço, Cássio. Olá, Amanda, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Obrigado aí Boa. por participar da nossa live. Quanto mais aí participações de vocês, melhor aqui pra gente. Então vamos começar aí os principais eventos aí que a gente pode esperar da semana. Saiu o Boletim Focus hoje. Rafa pode comentar um pouquinho, depois a gente comenta, alguns indicadores para acompanhar. Falaremos hoje do setor elétrico, a gente tem uma apresentaçãozinha aqui, só para mostrar como está o setor, as grandes variáveis de demanda, reservatórios, que a crise de hídrica acho que não deve acontecer. E aí, por fim, o Vini vai trazer uma notícia importante da Light aí, que eu acho que ele pode dar uma luz sobre o que está acontecendo. Boa. Vamos falar então um pouquinho de Boletim Focus primeiro, aí depois eu trago aí um pouco o que aconteceu na semana passada, né, quais são os principais eventos. De Boletim Focus, né, assim, acho que o principal destaque, né, dessa semana foi que o mercado aí diminuiu a Selic para esse ano, né, 2023. Ela vinha já há várias semanas, aí, se não me engano, 2, 3 meses, praticamente estável ali em 12,75, e nessa semana aí o Boletim Focus, né, trouxe aí que o mercado já projeta uma taxa de juros um pouquinho menor, 12,50, né, que é um bom sinal, né, uma boa notícia, mas para os próximos anos continua aí estável, né, 2024 10%, 25 9 e 26 8,75, né. Importante até ressaltar, para 25 e 26 não houve grandes alterações, né, quando a gente olha ali para prazos mais longos, o mercado parece que já meio que está mais estável na grande maioria das variáveis. A única coisa que teve de alteração de fato foi o PIB, que caiu ali para 1,72, mas no geral, quando a gente olha aí nesses dois prazos maiores, 25 e 26, você tem praticamente estável ali IPCA em 4%, né, o PIB mais próximo de 26 é próximo de 8, 1,8, câmbio ali, né, na casa dos 5,30, 5,35, então não tem grandes mudanças. O que de fato a gente notou foi 23, 24. Foram mudanças marginais, né, a grande maioria foram mais ali mudanças na margem para o mercado trouxe, mas aí o principal que eu destaco, né, o IPCA mais uma vez, né, pela terceira semana consecutiva aumentou, né, estava em 5,98, foi para 6, né, agora já está acima de 6%, né, e sempre bom lembrar, né, a meta para esse ano, né, era de 5%, né, era 3,5%, né, a meta, o para cima 5%, enfim, o ponto aí que a gente tem é que mais um ano que a gente não consegue entregar a inflação na meta, né? Então, ainda muito por conta dos efeitos que da pandemia. E aí, acho que a grande preocupação agora do Banco Central é o ano que vem, né? Porque a inflação, mais uma vez, para o ano que vem aumentou, já está em 4,18, chegando próximo do limite superior da meta, que é de 4,5. E isso já começa a soar um certo alarme aí para o Banco Central, porque seria, né, não seria muito bom se ter 4 anos consecutivos não atingindo a meta. E por fim, acho que destacar aí um pouco a questão do PIB, né? O PIB ele tem ficado praticamente estável, né, nas últimas semanas, né? O PIB ele tem sempre rondando para 2023 nesse patamar de 0,9, né? E para 2024 também, ele tem ficado entre 1,4, 1,5, sempre nesse patamar também, que é muito próximo também do que a gente está esperando para esse ano, mas mostra muito aí que o PIB brasileiro já tá perdendo, né? Os dados que saíram semana passada, inclusive, que eu já vou comentar, mostra, né, que a atividade econômica já está perdendo tração, né, está desacelerando, né, mercado de trabalho, setor de serviços, indústria, a maioria dos setores da economia já estão perdendo um pouco de dinamismo, né, de tração. Então, já até vou começar a falar um pouquinho do que aconteceu aí de dados. Posso, Rafa, comentar algumas coisas do Boletim Focus também? Claro. Um pouco da minha percepção. Pessoal, a gente soltou hoje aqui na Suno a nossa revisão para a projeção da inflação para 23, 24. Então, a gente tem alguns
bullets conjunturais aí em relação ao preço da gasolina. Aí fica o spoiler para quem vai ler, tá? Acabou de ser divulgado na área de membros. Eu acho que eu vejo... Se puder colocar lá, Vini, por favor. Que saiu aqui. Pessoal, eu vejo bastante de forma positiva as expectativas de inflação para 2025 e 2026. Acho que saiu aqui, não saiu? Voltou. As expectativas de inflação para 2025 e 2026 ficarem em 4% pela terceira semana consecutiva. Lembrando aí que na ata do Banco Central, ele ressalta que as expectativas de inflação para períodos mais longos, que era exatamente 2025 e 2026, estavam subindo. Isso traz um certo... melhora um pouquinho. Essa inflação que está subindo aí para 2023, 2024, acho que tem algumas questões conjunturais, questão de aí, se 23 é um pouquinho mais forte de inflação, 24 tem uma inércia um pouquinho maior também que ajuda a elevar. Mas o importante, eu vejo a sinalização de uma taxa de câmbio um pouquinho mais baixa, a gente está num patamares hoje mais baixo, de 4,95, estou olhando aqui no Home Broker, provavelmente a gente pode ter uma revisão mais para frente, e a Selic caindo 12,50 aí, que é algo bastante positivo, o mercado já vem uma taxa de juros maior. E isso eu acho que é um pouco do feeling que a gente traz, que o Rafa vai falar agora sobre os dados que saíram, que trouxe um certo otimismo nos mercados, mas eu ressalto que ainda há muita água a correr pela frente, questões fiscais e serem discutidas no Congresso Nacional, por exemplo, o novo arcabouço fiscal, que agora deve ser apresentado, o Congresso deve receber amanhã, eu acho, o governo está finalizando alguns pontos, e eu acho que isso vai afetar bastante as perspectivas pela frente. Então, eu acho que essa é uma ressalva que eu faço sobre o Boletim Focus. E só para fechar aqui esse assunto, né, antes do Rafa passar as notícias, semana passada a gente sempre vem comentando, né, sobre o descasamento entre focos e mercado. E com esse ajuste da Selic, agora a expectativa do Focus, pelo menos para esse ano, se igualou com o que está projetado na curva. Então, se a gente pegar a trajetória da Selic, né, e pegar quanto que o mercado está projetando, né, para essa trajetória, a gente chega no final do ano com esses ajustes de 1,25 para baixo, né, chegando aí nos 12,5% de Selic. Então, com esse ajuste, agora a gente está casado aí, Focus e mercado. Vamos ver nas próximas semanas aí. Boa. Então, acho que é importante ressaltar essa questão. E aí eu trazer justamente, né, o que a gente teve aí de semana passada que trouxe até uma euforia, né, um pouco de otimismo para os mercados. Então, primeiramente, a gente teve aí os dados de IPCA na semana passada, né, tiveram uma alta de 0,71, e o ponto aqui é que veio abaixo, né, do esperado. E aí, quando a gente pega no acumulado, né, os últimos 12 meses, o índice está com uma alta de 4,65, né? E ele ficou abaixo, então, do teto, né, do limite superior da meta de inflação pela primeira vez desde 2021, né? Então, isso é um dado importante que trouxe algum otimismo para o mercado de que a inflação está dando sinais mais claros de que está desacelerando, né? Então, isso se justifica um pouco. E a variação no mês ela foi me explicada muito por conta de grupos de transporte, né? A gente teve ali, né, ajuste de combustíveis, né, a gasolina aumentou. Só que aí os principais sinais, né, do IPCA de março, aí, principalmente, né, os preços de serviços começaram a cair, né? E a gente sabe que preços de serviços eles são mais complicados de combater, né? Eles têm uma inércia maior, então quando esses preços começam a cair, isso dá um sinal aí um pouco mais positivo. Os núcleos de inflação, né, que são a medida de inflação que a gente exclui aí alimentos e energia, né, itens mais voláteis, também arrefeceram, né, na passagem de fevereiro para março. Então, isso aí, esse cenário pode ser um pouco mais benigno, né? Só que é importante sempre, né, pontuar, né, que essa tendência teria que continuar, de fato, aí, até a próxima reunião do Copom, para quem sabe a autoridade monetária começar a discutir um afrouxamento, né? A gente acredita que vá diminuir a taxa de juros já na próxima reunião, mas se esse contexto, né, se esse cenário continuar até a próxima, até ali maio, né, que é a reunião do Banco Central, quem sabe pode começar a haver uma certa discussão aí sobre afrouxamento, tá? E aí teve alguns dados de atividade importantes também. Rafa, acho que só antes de você passar na atividade, dá até para responder essa pergunta aqui do Cássio, que ele fala, vou colocar aqui na tela, né? Que ele fala que a partir de junho a gente vai começar a tirar da conta do acumulado de 12 meses as deflações, né, que a gente teve no ano passado, os 3 meses. E se faz sentido essa projeção de 6%, porque se hoje a gente tem um acumulado de 4,65,
para chegar no 6 do Focus, precisaria aumentar essa inflação, né? E pode ser justamente depois desse período de deflação, né? Vale você comentar um pouquinho do que você acha. Então, acho que o Yusuke até, inclusive, pode até complementar bem nesse assunto, mas o importante é entender, a gente está expurgando, né, do acumulado dos últimos 12 meses, aqueles meses de março, abril, maio, que é justamente ali guerra na Ucrânia, preços de commodities explodiram, né, petróleo e outras commodities. E ali a gente teve índices bastante elevados, né? E aí a gente está começando a tirar esses índices. Então, quando a gente pega o acumulado dos últimos 12 meses, eles tendem a cair até o meio do ano, provavelmente ali até junho, julho, né? Após isso, a gente vai começar a tirar os índices, aquelas deflações que a gente teve. Então, por isso, deve voltar a acelerar a partir do segundo semestre um pouco a inflação e chegar próximo desses 6%, né? Além disso, teve a questão da remuneração dos combustíveis e tal, mas essa projeção é muito por conta disso, né? Se a gente teve vai começar a tirar esses índices mais altos que a gente teve no começo do ano passado, na mesma época do ano passado, a partir do segundo semestre a gente começa a tirar as deflações, e aí provavelmente a gente tem um movimento de queda até o meio do ano, né, da inflação, e depois de alta do meio do ano até o final, por conta justamente dessas questões. Não, eu acho que até eu estou com a planilha aberta aqui, o Rafa trouxe explicação excelente. Assim, a gente tem uma queda, você vai ver uma inflação IPCA bem baixa até julho, a partir de junho, agosto, já começa a voltar a subir, aí a gente já fecha com mais de 6 no final do ano. Mas a ideia é essa mesmo. E acho que é mais ou menos isso, né? E outro ponto importante, né, que a gente teve na semana passada foram alguns dados de atividade, né? A gente teve vendas no comércio, né, setor de serviços, então ali a gente teve alguns dados para saber como é que estão esses principais setores, né? Por exemplo, o comércio varejista cresceu aí quase 4%, né, uma das maiores altas da série histórica, só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, porque se for esse dado aí, ele, apesar de ser bastante positivo, né, precisa ter um pouco de cautela, porque o cenário doméstico ainda é bastante desafiador para consumo, né, crédito ainda está bastante caro, né, ciclo de taxa de juros, então, assim, a gente está num momento de desaceleração, né, a gente ainda acredita que esse ainda seja um dado, né, é um primeiro dado de janeiro, né, só é importante pontuar, então a gente tem que tomar cuidado para saber se esse de fato vai ser a tendência do setor, por exemplo, de comércio varejista, né. Por exemplo, e de forma, por outro lado, né, quando a gente olha, por exemplo, o setor de serviços, ele caiu aí mais de 3%, né, então o setor de serviços foi o grande motor da economia brasileira no passado, ele representa quase 70% do PIB, né, ele apresentou uma queda bastante forte aí, começando a dar sinais de que ele já está perdendo atração, né, desaceleração da atividade econômica, perda de dinamismo aí no mercado de trabalho, enfim, a tendência é que deve continuar andando de lado aí o setor de serviços, o comércio varejista pode ter algum ganho de crescimento esse ano por conta de algumas, né, medidas aí para estimular o consumo, né, isenção de imposto de renda, Bolsa Família, aumento do salário mínimo, o programa Desenrola, né, que o governo ainda vai trazer para a gente de forma mais clara. De toda forma, o setor de serviços, que seria o principal motor que poderia trazer algum crescimento, ele já está dando sinais de arrefecimento, né? E isso vai acabar afetando o crescimento da economia brasileira, né? Para esse ano, por isso que a gente, por exemplo, espera um crescimento mais baixo, né? E provavelmente o agronegócio aí deve ser o grande motor da economia. E por fim, só para trazer do setor externo também, um ponto que foi bastante relevante aí, foi a inflação nos Estados Unidos, né? O índice de preço ao consumidor teve uma inflação de 0,1%, né, em março, veio abaixo das expectativas. E quando a gente já pega o acumulado de 12 meses, o índice está em 5%. Ele estava em 6% e agora está em 5%, né? E aí, como veio um pouco abaixo das expectativas, isso trouxe também algum otimismo, né? Só que quando a gente olha para os núcleos de inflação dos Estados Unidos, a gente nota que houve basicamente uma estabilidade, né? Ele estava em 5,5 no mês em fevereiro, agora está em 5,6, então ele não mudou tanto, né? E esse é o dado que às vezes o Banco Central olha mais, que mostra mais a rigidez, né? A tendência de aumento dos preços, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas de toda forma, né? A inflação nos Estados Unidos vem caindo, vem desacelerando de forma não tão acentuada quanto o Banco Central gostaria, mas já começa a dar sinais de arrefecimento, né? Mas é importante pontuar que a batalha do Banco Central ainda continua, né? Principalmente quando a gente olha então para os núcleos de inflação. Só que assim, o pior já parece ter, né, passado, né? Precisa só esperar um pouco mais a evolução do cenário inflacionário até o meio do ano, provavelmente deve ter uma aceleração até um pouco mais forte. Mas de toda forma, acho que o Banco Central, a gente acredita aí, quando a gente olha para a ata do Banco Central que também teve semana passada, o Banco Central dos Estados Unidos, é muito provável aí que ele deve seguir ainda
aumentando a taxa de juros, né? Muito provável que ele ainda tenha ainda um aumento de 25 basis points, né? 0,25 ponto percentual, mesmo aí com a turbulência no setor bancário, os dados um pouco melhores. De toda forma, o Banco Central está bastante preocupado aí, porque a inflação de serviços, né? O núcleo de inflação, quer dizer, ainda está bastante alto, né? Então, sugere pelo menos mais um ciclo de aperto monetário aí do Fed na reunião de maio, tá? Acho que esse seria as principais pontos aí que a gente ressalta da semana passada. E outro ponto, né? A gente teve IBCBR. Hoje de manhã saiu o dado do IBCBR, né? Que é aquele índice, né? Uma prévia, né? Do PIB, ele caiu 0,04, tá? Uma queda, ficou praticamente estável, né? Mas ele mostra aí mais um dado que mostra que o Brasil está desacelerando, está perdendo tração, né? Está perdendo dinamismo na economia, e aí a gente espera por isso que esse ano deve crescer menos, né? Um cenário um pouco mais complicado para o crescimento do PIB esse ano. Boa, beleza. E uma notícia não tão boa assim, não é boa, mas não é, mas se a atividade tende a crescer menos, isso ajuda a diminuir um pouco a inflação, né? Isso é positivo. Mas vamos para o tema da live aqui, senão a gente também está com 16 minutos. Pessoal, a gente vai passar aqui rapidamente por que está acontecendo no setor elétrico. A gente fez uma apresentação em março, mas os dados não mudaram, tá? Saíram alguns dados recentes, mas o cenário continua igual. Então, relação à última apresentação, na verdade, a gente sempre faz aqui apresentações para o time da Suno, que parte setorial. Aqui a gente tem diversos analistas que cobrem setores e a gente dá um suporte para eles. E aí tem o grupo de energia, e a gente está notando que a crise não está mais no radar, diferentemente do que aconteceu lá, a crise hídrica em 2021, que os reservatórios estavam quase vazios, tivemos que colocar termoelétricas ali no sistema para poder compensar a demanda. Isso fez com que o preço da energia aumentasse de forma bastante relevante, né? Criou-se uma bandeira tarifária chamava escassez hídrica, que era super cara. Hoje a gente já está na verde, então verde aí você não tem nenhum custo adicional sobre as tarifas em relação a demandas extras que você possa ocorrer. Então está mais controlado hoje e a gente olha sempre aqui no cenário de energia, a gente olha demanda, oferta e demanda. A gente olha basicamente consumo comercial, de serviço, da indústria de residência, então a demanda por energia, e oferta, a gente já vai olhar a oferta de energia, a gente olha o nível dos reservatórios, tá? Basicamente a gente faz essa relação. Se as coisas estiverem bem equilibradas, a tendência é que a gente veja uma estabilidade no sistema hídrico e hidrelétrico aqui do Brasil, e basicamente isso que a gente está enxergando. Uma demanda aí, como o Rafa bem trouxe, pelo PIB, pelo Boletim Focus, desculpa, a gente deve crescer 0,9%, algo mais estável, alguns setores puxando mais, outros puxando menos, e os reservatórios aí, eu quero mostrar que eles estão aí nas máximas históricas, acima da média histórica há um bom tempo. Bom, aqui a demanda de energia, então desde 95, pessoal, a gente teve quedas na demanda de energia só quando a gente teve crises. Tirando isso, a gente sempre cresceu. Então, 2001 a gente teve uma queda na demanda aí quase 8%. Em 2009, 1 em 1 em relação à crise financeira global. 2015, 16, a época lá no governo Dilma, o PIB caiu 7%. Se somar os dois, a gente teve uma queda na demanda de energia de quase 2%. E aí a gente teve aí em 2020, com a pandemia, teve uma queda aí de 1,6%. Mas agora em janeiro, e principalmente esse ano, se a gente pegar a curva aqui no gráfico em 2022, que é a curva em azul, ela já foi, a demanda já foi melhor do que os últimos anos. Janeiro ela também ficou relativamente estável, em fevereiro, que saiu o dado recente, também está estável, subiu um pouquinho. Então a tendência é que a demanda ela siga o padrão dos últimos anos, sem grandes aí problemas. Em janeiro, que a gente consegue quebrar aqui residencial, industrial, comercial, quem puxou mais foi o residencial, que também tem uma questão ali de sazonalidade, tem uma questão aí de seca e consumo nas residências, principalmente no Nordeste, Norte e Sudeste, que mais influenciaram e puxaram o consumo. E comercial, que junta serviços e comércio, a gente viu também que teve um crescimento relevante. E aí a gente até escreveu, o Rafa trouxe os bens dados de atividade. Se a gente pegar puro setor, o setor comercial teve uma alta, se eu não me engano, de 3,8% no mês, né? E em relação ao serviço, teve uma queda de 3,1%, mas no fundo os dois aí contribuíram para uma demanda de energia. Eu gosto de trazer esse gráfico da direita aqui, pessoal,
que é a variação ano contra ano, para a gente ver a diferença de nível. Olha que interessante. A curva em vermelho é o comercial e o azul é industrial. Essa queda gigante aqui foi basicamente a pandemia. Então a pandemia veio e depois com a reabertura, e aí as pessoas já entenderam um pouquinho mais, a gente foi reabrindo, e aí o consumo cresceu, deu um pico muito forte, tanto na indústria e comércio, e voltaram ao padrão. E olha só que interessante, o consumo residencial, que é a curva em verde, ela ficou estável igual, assim, ela não teve alterações da pandemia, porque todo mundo fez home office, todo mundo estava em casa, então não houve grandes alterações. E a perspectiva, de novo, como o PIB cresce 0,9, nossa perspectiva, a tendência é que a demanda aí siga no mesmo padrão. E aí aqui a ideia de correlações positivas entre, que a gente fala, entre o IBCBR. IBCBR é aquele, hoje que a gente até, o Rafa comentou, é um índice de atividade mensal divulgado pelo Banco Central. Então a gente pega a variação disso, certo? Variação anual, e versus a variação anual do consumo de energia. Então, você vê que as duas coisas são extremamente correlacionadas positivamente. No gráfico da direita, a mesma coisa. A produção industrial, que é a PIN, versus o consumo de energia da indústria. E, de novo, as duas coisas são bastante relacionadas positivamente. Então, no fundo, a gente consegue ter uma sensibilidade, no fundo, como está a atividade econômica. Porque, normalmente, os dados de consumo de energia saem mais rápido do que o de atividade. Então, a gente consegue ter um feeling um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo. Aqui são os 10 maiores consumidores da indústria. Então a gente vê que metalurgia, produtos alimentícios sempre está consumindo mais nos últimos 4, 5 meses, desde setembro a janeiro, que é a variação também anual. Então olha como a metalurgia vem consumindo forte, produtos alimentícios também. A gente viu aqui extração e minérios metálicos, teve 2 grandes crescimentos. E alguns já com demanda negativa, ou seja, já estão sofrendo um pouquinho aí da desaceleração na indústria, como produtos têxteis aqui, olha, desde setembro, provavelmente a gente vê uma desaceleração da atividade econômica e seu consumo por energia também seguem o mesmo tipo de padrão. E aqui eu acho que é o grande chave aqui da apresentação, é em relação aos reservatórios. E esse gráfico, essa tabela, desculpa, é bastante interessante. Então a gente tem dados aqui até março, e aqui a gente tem a média histórica. Se você for ver, a média histórica ronda aqui de 50% da capacidade total do reservatório com água. Então, assim, o Sudeste, Centro-Oeste é o maior subsistema, representa quase 70% de todos os subsistemas aqui do Brasil, é o reservatório mais importante, tá? Sudeste, Centro-Oeste. A média histórica dele aqui tem a 51% da capacidade aí com os reservatórios, Nordeste também, Sul e Norte um pouquinho mais. E em março, se você notar, olha como eles estão cheios. Hoje em dia, no Sudeste está com 80% da capacidade cheia dos reservatórios, Nordeste com 89%, Sul 83% e Norte 98%. E a perspectiva ali no final do período úmido, que chega aqui no finalzinho aí de abril para começo de maio, os reservatórios também estejam nesse patamar. Porque a ideia é que enche no período úmido reservatório, depois, no período seco, que não chove tanto, você gaste esses reservatórios preenchidos, vem o período novamente recomplete. Então, mais ou menos esse ciclo. E eu gosto de trazer esse gráfico aqui. Olha como que é o Sudeste, pessoal. Então, a gente tem aqui a média histórica aqui, que é a linha. E aí, a gente sempre passou entre os anos 2000 e 2013, 2012, sempre esteve acima da média histórica. E aí, passado ali 2013, 2014, até a crise hídrica na época da Dilma, olha como os reservatórios ficamos 7, 8 anos aqui com níveis dos reservatórios abaixo da média histórica, que é a crise hídrica que a gente teve recentemente. E agora voltamos. Olha como agora que a gente está aqui nesse pico, estamos aí próximos aos níveis de 2011, 2012. Isso vale para o Sudeste, Centro-Oeste, isso vale para o Nordeste, isso vale também para o Sul. Olha como o Sul também, essa crise hídrica que existiu aqui, já estamos voltando, e o Norte também. Então, a situação dos reservatórios, elas estão muito mais satisfatórias, estão muito mais seguras e estáveis do que nos últimos anos. Isso traz uma melhor segurança para o sistema elétrico brasileiro, e isso também, pessoal, vai bater nas empresas. As empresas vão ter menos dificuldades a parte de geração ali e também distribuição, tá bom? Transmissão um pouquinho diferente, mas geração vai ter menos dificuldades. As tarifas de energia, elas devem subir um pouquinho esse ano, tá?
que são os bugs que eu quero trazer, mas a ANEEL, no passado, já previa um aumento de 5,6 em média em alguns pontos do país. Algumas distribuidoras ainda sofrem do alto custo que se teve na época da pandemia e da crise hídrica, porque, no fundo, a gente teve que utilizar termoelétricas. Quando se usa termoelétrica, elas são custos bem mais caros. Só que esse custo mais caro não foi totalmente repassado para as tarifas dos consumidores. No fundo, assim, olha, é caro, não vamos jogar tudo de uma vez. Então, ainda as distribuidoras estão pagando essa conta um pouco, então vai ter um leve reajuste. Tem também um reajuste em relação ao ICMS, que teve um probleminha ali, que também deve sumir um pouquinho, mas o fundo aí sem grandes altas as tarifas, apenas em média deve subir em algumas regiões do país. E no final do ano, assim como o Banco Central, a gente prevê que no final do ano a gente tem uma mudança tarifária de bandeira amarela de bandeira verde para bandeira amarela. Por que você tem essa mudança de bandeira? Muito por conta, olha, os reservatórios estão cheios, a gente vai estar ali querendo reabastecer de novo no período úmido lá para dezembro. Vamos segurar um pouquinho, não vamos gastar tanto, vamos fazer com que os reservatórios enchem novamente para ficar num patamar legal. Então, haverá esse tipo de mudança para, no fundo, olha, vou aumentar um pouquinho a tarifa para desincentivar um pouco o consumo, a demanda por energia, para sustentar os reservatórios, fazer com que eles cresçam novamente. Então, basicamente, acho que são esses grandes pontos que eu queria trazer para o sistema elétrico. Vamos ter mais estabilidade, não passamos por a crise, e as empresas podem ser impactadas positivamente, mas cada um tem seu contexto, e eu acho que a Light é um contexto aí que é diferente do que a gente tem mostrado, mas, de novo, cada empresa tem suas especificidades, mas, no geral, esses são os pontos principais que eu queria trazer para vocês. Boa. Até falando sobre as especificidades, né? A gente vai falar um pouco de Light aqui. Eu vi até o comentário aqui do Carlos Eduardo falando que tem uma participação em uma debenture dela com vencimento em 2031. E eu vi aqui alguns comentários também sobre Neoenergia, acho que vi de Alupar, AS Brasil, né? Taesa, que fez anunciou o follow-on agora recente também. E a gente tem na parte de ações, né, um analista que cobre elétricas, né? O Sung até comentou que essas apresentações são justamente para atualizar esses cenários, né, e os analistas. E acho que vale até, a gente pode repassar ou passar num plantão de dúvidas especificamente sobre esses casos, né? A gente não vai falar aqui tão específico, porque nenhum de nós três somos esse analista. Mas assim, falando de Light, né? Agora chegou o comentário do Antônio aqui sobre se vai dar calote, né? Então, infelizmente, sim, não vai pagar os juros das debêntures hoje, tá? Eu posso até colocar as notícias aqui que eu estava lendo, é que eu não sei se vai ficar muito bom aí para vocês verem, mas eu posso tentar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Mas assim, tem alguns veículos cobrindo, tá, essas atualizações, e na última semana a Light entrou com um pedido na justiça, tá, que não é de recuperação judicial, né, ainda, mas ele se baseia basicamente ali numa suspensão no pagamento das dívidas. É quase como uma recuperação judicial, só que sem o plano, né? Assim, tem até advogados aí falando que é um absurdo esse tipo de coisa, né, da justiça aceitar esse tipo de pedido, porque acaba ferindo muitos debenturistas, né? E não só debenturistas, mas os credores no geral, porque a empresa tem mais ou menos 11 bi de dívida, e mais da metade delas, aproximadamente 6, 7 bi, é só de papéis privados, né? Que seriam os debenturistas, tem outras emissões também no mercado externo e tudo mais. E isso, em pessoas físicas, dá mais de 30 mil pessoas. Então, é bastante gente que tem exposição nesses papéis. Indiretamente também, na verdade, acho que está nessa conta, né? Tem vários fundos que têm participação na Light. Então, várias gestoras também estão envolvidas nesse pedido, né? Estão falando bastante aí na mídia contra, logicamente, esse pedido, porque acaba afetando todo mundo, né? E desses 11 bi, 33 mil pessoas físicas, a Light entrou com esse pedido, foi aprovado na semana passada, na sexta-feira, agora dia 14, e até foi rebaixado de novo os ratings, né, as notas de crédito da empresa, já estava ruim, antes de acontecer tudo que aconteceu, né, a gente até passou aqui em fevereiro, a gente estava procurando aqui a live que a gente fez, em fevereiro a gente falou sobre a Light, né, que estava dando problema, apresentou algumas questões ali, mas ainda não tinha suspendido nada, a empresa tinha falado que estava tudo certo.
Agora, 2 meses depois, entrou com esse pedido e provavelmente também vai entrar em recuperação judicial, vai ter que fazer um plano para reestruturar, porque ela tem algumas subsidiárias também que estão com uma dívida muito grande e é bem provável que não vai entrar caixa o suficiente para lidar com a situação. Né? E eles também, nesse cenário, não vão ter uma abertura muito boa no mercado de capitais. Então, se você tem muita dívida, você precisa de dinheiro, basicamente, para reestruturar aquela dívida, né? Para pagar aquela dívida. Só que você não vai conseguir se financiar no mercado porque ninguém vai acreditar mais em você, né? Ninguém vai te emprestar dinheiro sabendo que você está praticamente quebrado. Então, tem essa dificuldade de acesso também. E aí até estava vendo na Ambima aqui agora, na apresentação que a gente fez lá em fevereiro, eu peguei um papel específico aqui para a gente acompanhar o spread dele. Né? Esse papel foi emitido a IPCA mais 6,80%, né? A taxa pré dele foi 6,80%, e na ocasião lá em fevereiro, a taxa dele no dia era de mais ou menos 60%. Então, assim, a debênture desvalorizou muito, né? Porque você tem aquela regra inversa na renda fixa, né? Quando a taxa sobe, o preço cai. Então, imagina a taxa subindo de 7% para 60%. E agora, se a gente pegar o preço de sexta-feira, deixa eu ver aqui o atualizado, estava em 122%. Então, assim, tá bizarro o preço dessas debêntures no mercado. Não sei, não é exatamente essa que o Carlos falou aqui, nem que o Antônio comentou. É uma que vence, que eu estou comentando aqui, né? Uma que vence em 2025. Se tiver o código, posso até pegar aqui a do Carlos, que ele falou que vence em 2031. Aqui eu precisaria do código para saber. Deixa eu ver aqui se eu acho. Estou no site da Ambima aqui. Vamos ver. Acho que não. Porque a empresa tem bastante debêntures, tá? Então, assim, só no site da Ambima aqui, se a gente puxar, você consegue achar umas 20 aí, mais de 20 papéis aqui listados no mercado. Então, teria que ver certinho qual que é. Ó, tem uma aqui, que é a Light D2. Vamos ver se é esse aqui. Ela foi emitida a IPCA mais 4,75%, tá? E hoje o preço dela está em 33%. Então, também abriu muito, né? O que a gente costuma dizer é que abriu o spread. Né? E quando abre o spread, né, a taxa sobe e o preço desse título se desvaloriza muito e acaba trazendo aí prejuízo na marcação a mercado. Acho que é esse vencimento mesmo, viu, Carlos? Deixa eu ver aqui. Acho que é esse vencimento mesmo. Ô, Vini, você consegue projetar? Eu tô tentando aqui, mas estava meio travando. Vamos ver se vai ficar bom aqui. Pessoal, enquanto o Vini está tentando abrir, assim que ele abrir, dê um ok se o áudio fica bom, que a gente teve uns sérios problemas aí em relação a áudio e compartilhamento de tela. Se puder dar um ok, se está tudo certo quando o Vini falar, por favor. Boa. E se travar muito também, dê um toque que aí a gente tira aqui, mas acho que vai dar certo. Essa aqui é a debênture do Carlos, então. Né? Uma debênture IPCA+, se enquadra aqui, né? Aqui está no site da Ambima, tá, pessoal? Então, Ambima Data, vocês têm acesso a tudo isso, tá? É um site público. E esse é o código da debênture, né? Lig D2. E esse botãozinho aqui, né? Essa indicação de lei 12431 significa que é uma debênture incentivada. Então, é uma debênture que se enquadra, né, nessa lei e ela não tem imposto de renda. Então, quem comprar, né, quem comprou, não paga imposto de renda até o final do prazo, tá? E aqui a gente já consegue ver um resumo, né, que a remuneração dela aqui é a taxa de emissão, foi de 4,75, e a taxa indicativa está em 33,19%. A taxa indicativa é o último preço que a gente tem disponível, tá? A própria Ambima calcula isso daqui, só que tem influência do mercado, né? A Ambima nada mais, ela basicamente projeta o que o mercado está precificando, corretoras, várias instituições financeiras diferentes dão um preço para a Ambima vai lá e divulga aqui no site dela. Tá? Aqui, por exemplo, a gente vê o pagamento de juros dela, né, o cronograma previsto de pagamentos. Hoje teria que ter tido um pagamento, né, e não vai acontecer porque a Light já falou e a Justiça, como eu disse, já aprovou o pedido da Light para não pagar suas dívidas por 30 dias. Então, é quase que um respiro que a empresa pede para poder organizar a casa. Os debenturistas, né, bastante representados por fundos de investimento, eles provavelmente vai ter uma assembleia, acredito que ainda nesse mês, para contratar algum assessor
para reestruturar a dívida da empresa, e aí conseguiria pelo menos pagar os credores ali. O acionista, assim, vai ficar por último, né? Bem provável, porque na estrutura de passivo, se a gente pegar da empresa, o acionista é sempre o último a receber, e o debenturista é um credor, então tem os fornecedores antes, né, os trabalhadores ali da empresa, depois vem os credores, né? E se tiver uma reestruturação boa, né, se tiver um plano bem apresentado, é capaz da empresa conseguir pagar aí o que deve para os debenturistas, mas hoje, ó, já era para ter tido um pagamento aqui, a gente pode, não sei se dá para enxergar bem aqui, mas dia 17/4 ainda está como previsto, né, deveria estar já como liquidado aqui esse pagamento. E aqui tem algumas matérias, então vamos ver se dá para ler certinho aí, mas essa foi do dia 12, tá? Acho que a mais recente é do dia 14, que foi de sexta-feira. Aqui é do dia 11, então tem essa aqui do valor também, né, que ele resume um pouco da história, tá? E aí ele fala sobre esse advogado que eu comentei, que ficou um pouco falou que os credores iam cobrar, né, que iam reagir, que tá logo na matéria aqui. Light está fraudando a lei e credores vão reagir, diz advogado de debenturistas. Então, o normal seria a empresa entrar com um pedido de recuperação judicial, né? O que está causando essa revolta, né, vamos dizer assim, nesse advogado, por exemplo, é como foi pedido essa suspensão de pagamento. Então é basicamente um respiro para a empresa e, assim, você que tem a debenture vai ter que esperar um plano aí, uma reestruturação para poder receber o que é devido, tá? E assim, é bem provável que, não sei se vai ser um calote em definitivo, porque ainda existe essa chance de ter um plano de reestruturação, mas o rating da empresa, né, a nota de crédito da empresa já foi rebaixada para C, que é quase no piso ali de notas de crédito, né, uma nota bem ruim. Então, assim, é basicamente a mesma coisa de Americanas, né, assim, não o caso em si, mas o que fazer? É esperar para ver o que vai acontecer, esperar essa assembleia que vai acontecer para ver se vai existir uma nova captação, né? Tá até aqui uma outra matéria, né, que fala existe uma discussão sobre uma captação via FDIC para financiar a empresa e tentar uma reestruturação, mas assim, difícil, é uma situação difícil, a gente até trouxe aqui em fevereiro como é que estava, a empresa estava com sérias dificuldades, sempre teve, né, dificuldades, a Light sempre teve muito problema de gato e roubo de energia na área que ela atua, né, que é no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, e precisa de um plano para resolver e tentar pagar os debenturistas, principalmente, né, os credores. O acionista, assim, vai acabar ficando por último, como é a estrutura normal de investimentos, e acho que temos que esperar principalmente essa assembleia que está para acontecer, acho que até o fim do mês deve acontecer, para ter essa contratação de uma empresa de reestruturação, né, que é especializada nisso, e ver se vai existir essa nova captação via FDIC ou qualquer outro veículo para ajudar nessa reestruturação. Tá? Então, a gente está acompanhando até, a gente vai trazer essas atualizações nos relatórios, tá? E vamos falando, até nas lives também, a gente não necessariamente só nos relatórios, a gente vai trazendo aqui também. E basicamente é isso, assim, aguardar o que tá para acontecer, bem provável que pode existir uma solução, mas assim, por enquanto tá difícil a situação, assim, já era para ter pago hoje, não pagou, e tem que esperar. Basicamente é isso, infelizmente, tá? Eu vou tirar a tela Muito aqui bom. porque tá travando um pouco. Mas O aí analista. Ou foi mal pode vindo? falar, pode falar. Não, é só, pessoal, o analista que a gente estava comentando aqui na Suno é o Bernardo Vieira. Siga ele lá no Twitter, no Instagram. Eu, Vini, a gente também tem aqui no Instagram e Twitter. Eu sou um pouquinho mais ativo no Instagram. A gente tem agora. A gente comenta mais tarde para não dizer muito do assunto, mas só do analista, o Bernardo Vieira, fica a sugestão. Segue aí, Vini, desculpa. Não, eu ia falar que eu tirei da tela aqui porque tava travando um pouco, pelo menos para mim, não sei como é que tá o áudio aí. Mas eu ia falar, direcionado aqui para o Carlos e para o Antônio, né? Basicamente esperar o que vai acontecer e ver se vai existir alguma solução. É provável que exista, tá? Normalmente em plano de recuperação judicial sempre finaliza com alguma solução.
né? Diferente, até aquela debênture Rodovias do Tietê, né, que teve um calote aí que foi emitida lá em 2013 e deu calote em meados de 2017, ela tá para sair uma solução. O problema é que às vezes pode demorar, né? A gente tá, tanto que foi emitida em 2013, o calote foi em 2016, 2017, a gente já está em 2023, mas sempre, assim, é bem provável que exista uma solução, ainda mais que envolve uma empresa que trabalha com concessão, né? É um pouco diferente do caso em si da Rodovias do Tietê, né? Mas vamos ver, assim, também tem bastante gestores envolvidos, né? Aqui eu estava lendo um grupo de gestoras que estão em contato com a justiça e a ZQuest, BB Gestão de Recursos, Icatu, né? JGP e a Risa Asset, tem outras também, tá? Mas as principais. Então, o caso não tá totalmente largado, né? Está bastante na mídia aí sendo veiculado e acho que deve entrar numa solução aí nos próximos meses, tá? Aqui o Carlos perguntou, né? No cenário final feliz, pode surgir uma renegociação que estenda o prazo e aumente o cupom? Normalmente o que acontece é isso, assim, né? Se a empresa conseguir ou manter ou até mudar de concessão, né? Repassar essa concessão para outra empresa e atuar em uma outra área, por exemplo, né? Ou até mesmo manter essa área, mas que ela consiga reduzir as perdas, pode existir sim uma renegociação e que aumente essa taxa pré-fixada, né? Eles colocam normalmente um prêmio sobre o que foi emitido para justamente compensar esse risco todo, né? Essa dor de cabeça toda que aconteceu. E aí normalmente estende o prazo também. Essa é a ideia, né? Seria um cenário positivo para os debenturistas. Mas é basicamente isso, assim. Existe um prejuízo hoje bastante forte aí nos papéis, né? Não só no que eu apresentei aqui, mas se você pegar qualquer papel da Light na Ambima Data aqui, todos praticamente abriram spread bastante, então isso representa prejuízo. E assim, eu não acho que vender agora seria o ideal, acho que vale a pena esperar um pouco para ver o que vai acontecer, porque o prejuízo já é muito grande, né? Então, se você vender hoje, ainda é muito cedo para saber se vai ter alguma renegociação positiva ou não, né? Se vai ter uma solução ou não. Então, assim, eu acho que vale aguardar um pouco para ver pelo menos essas assembleias que vão acontecer nas próximas semanas e aí sim tomar uma decisão, tá? Mas é isso que está acontecendo, tá? Essa notícia foi de sexta, vamos ver se sai alguma coisa nova aí, a gente tá de olho e vai atualizando vocês. Maravilha, senhores. Acho que cobrimos todos os pontos. Mais alguma coisa a acrescentar, Rafa, Vini? Eu só ia perguntar se isso explica aí essa queda, né, na maioria das empresas do setor hoje, né? Acho que vai ter uma pergunta aqui do Antônio, o que está acontecendo com as elétricas hoje, todas em queda. E aí, Cara, não sei não e se saber se isso isso. influenciou, né? Mas Eu não. É difícil dizer, né? Assim, eu acho que não, porque como é um negócio muito específico, né? É só da Light, assim, a gente acabou de mostrar aqui que o setor elétrico, em tese, está bastante. Né, os reservatórios estão em níveis bastante altos aí. Eu acho que não pode influenciar, mas assim, difícil de atribuir só a isso, sabe? Acho sim. que pode ser uma reação do mercado normal ali. O mercado oscila todos os dias, né? Agora a Light, sim, a Light cai por conta disso, né? Mas as outras empresas, difícil dizer, acho que não tem muita relação, não. Boa. Boa. E do meu lado, acho que é isso também. Eu ia falar o que o Sung comentou, né? A gente vai trazendo essas atualizações sempre aí, não só nas lives, mas nos relatórios. Então, para quem já é assinante, já sabe. E hoje queria convidar todos aí hoje vai ter plantão de dúvidas, então, de renda fixa, 6 horas ao vivo, vai ter plantão de dúvidas, tem algumas dúvidas lá que eu vou responder. E no chat também dá para interagir. Então, eu dou bastante prioridade para quem interage ao vivo, que aí a gente bate um papo legal lá. Então, fica o convite para quem é assinante, 18 horas em ponto ao vivo no canal do. Pela área de membros, você consegue entrar no vídeo, né? Que seria ao vivo pelo YouTube. É isso, beleza, pessoal? E só para finalizar, a gente deixou aqui um e-book também na descrição de como analisar uma ação, tá? A gente deixou, é gratuito, só baixar, o link está aqui na descrição. E
E é isso. Acho que está nos comentários também, não, só na descrição, né? Mas está aqui embaixo. Só clicar aqui embaixo que dá para baixar. Beleza, então, senhores. Bom almoço a todos. Valeu pela Já nos live. estendemos aqui. Até semana que vem. Um abraço, boa semana. Boa. Valeu, pessoal. Boa semana e até a próxima.